No Saber Direito, a professora Paula Bueno Ravena traz um curso sobre a atuação no processo de trabalho. Você vai entender como são as audiências e a atuação diária, o direito material do trabalho, a atuação profissional, o direito processual do trabalho e as peças processuais. A aula 5 começa agora. Olá, pessoal! Estamos aqui hoje para a última aula, a aula 5 do programa Saber Direito, desse nosso curso de atuação no processo do trabalho. Foi um prazer estar com vocês nas últimas 4 aulas. Eu sou a professora Paula Bueno Ravena, estou aqui aproveitando essas aulas em que nós estamos aqui navegando pelo maravilhoso e fantástico mundo do direito do trabalho. Espero que esteja sendo tão prazeroso para vocês quanto está sendo para mim aqui, viu? Pessoal, essa aula de hoje é uma aula muito especial, porque nós vamos falar sobre audiência trabalhista e atuação diária. A audiência trabalhista, como muitos dizem, é o coração do processo, pois como nós vimos, nas aulas anteriores, nos termos aí da idealização da CLT, o processo trabalhista se desenvolve em uma audiência una. Tudo acontece lá. O juiz toma contato com a petição inicial, que é a nossa reclamação trabalhista, é tentada a conciliação, apresentada a defesa, é instruído o processo, e aí colhida toda a prova oral, que nós já falamos sobre o princípio da oralidade, a importância da colheita da prova oral, depois apresentadas as alegações finais ao fim e depois tenta-se uma nova audiência. E ufa, se depois de tudo isso não tiver jeito, aí vem a sentença, porque se alcançar uma autocomposição, uma pacificação das partes, isso é muito bom para todos, mas se não, vem a sentença. Então, conseguem enxergar a importância da audiência trabalhista e por isso que ela é aqui o objeto da nossa última aula. Vamos falar então, antes de falar de audiência, um pouquinho sobre a dinâmica do dia a dia da área trabalhista? Gente, quem atua no direito do trabalho tem que se conscientizar que está trabalhando com um público diferenciado. Muitas vezes você está trabalhando com aquele seu cliente que não tem acesso à documentação, que é muito difícil fazer prova, depende realmente de prova oral, pessoas simples e que dependem e depositam em você, advogado, toda a confiança para que consiga aí alcançar os direitos que ela entende que tenham sido eventualmente sonegados, E então você tem que ter esse feeling, essa sensibilidade de qual é o seu público-alvo. Por outro lado, se você atua com a empresa, você pode estar trabalhando com a pequena empresa e também aí essa necessidade de trato diferenciado, ou você está tratando com aquela grande empresa e você tem que ter um outro enfoque de tratamento. Então você precisa ver muito bem aonde você está atuando até para você se direcionar e a gente volta naquela conversa da primeira aula falando do perfil de atuação, como você gosta de atuar, como você se vê e isso já começa aqui no nosso dia a dia. Já falamos então que temos uma alta complexidade de temas, grande diversidade de temas que podem ser tratados em um único processo. Já falamos da juntada da documentação, que muitas vezes é muito difícil. Já falamos da importância da tentativa de autocomposição que começa no seu escritório, Chegou lá o seu cliente, ele te conta a história e você fala, mas o senhor quer fazer um acordo? E aí você vai perceber qual é o sentimento ali que está, muitas vezes o processo tem essa questão do sentimento, E de repente você ali no seu próprio escritório tenta contatar a parte contrária, tentar fazer a conciliação e hoje a CLT inclusive tem a possibilidade de homologação de acordo extrajudicial, então conseguindo essa autocomposição já
endereça uma petição conjunta assinada pelos 2 advogados que não podem ser do mesmo escritório para que o juiz homologue aquela autocomposição. Ufa, vê como é uma dinâmica assim bastante peculiar do mundo do direito do trabalho. E aí eu quero contar para vocês a dinâmica da sala de audiência. Na verdade, não é da sala de audiência, é da sala de espera de audiência. É um mundo próprio. Quem é da área trabalhista sabe do que eu estou falando e quem não é, vai lá para conferir. É verdade que hoje as audiências virtuais mudaram muito essa realidade, né? Mas quem conhece a dinâmica trabalhista sabe que a audiência começa lá fora, no banquinho, enquanto as partes estão ali sentadas esperando, e já se tenta fazer o acordo ali, conversa, mas não, doutor, aqui assim, ali, aqui. E você chega ali, é uma conversação, é uma discussão no bom sentido, né? Então, esse clima é muito gostoso, porque é um clima da audiência ali já se desenrolando. E é por isso que o advogado trabalhista, ele tem que ser muito especializado naquela área, porque as coisas se desenrolam, né, de uma dinâmica diferente, gostosa, rápida. Ele tem que ser muito preparado. O advogado trabalhista que atua em audiência tem que ser muito preparado, porque ela é muito rápida, muito intensa, essencial para o desenvolvimento do processo e tudo acontece lá. Quem gosta de emoção, gosta de uma audiência trabalhista, porque é tudo muito decisivo e é muito peculiar. Assim, quem não teve a oportunidade de experienciar, né, uma audiência trabalhista, compareça numa audiência que não vai se arrepender por conhecer, né, toda essa sistemática. A regra, então, como nós já falamos na CLT, é que a audiência seja una, ou seja, tudo se desenrole naquele momento. Mas acontece que nem sempre isso é assim, mas nós vamos tratar isso daqui a pouquinho. Por quê? Porque existem situações que podem não viabilizar que essa audiência aconteça numa audiência única e tenha que ser dividida. Por exemplo, nós podemos pensar na necessidade da realização de uma perícia, na não participação não comparecimento de uma testemunha, que seria essencial para o processo. Enfim, é por isso que em algumas situações ela não acontece, e aí a gente tem a figura da audiência inicial, e aí depois temos a audiência de instrução. Então, vamos lembrar das singularidades no processo do trabalho? Bom, nessa audiência nós temos a presença de todos os atores do processo, todos estão lá, o juiz, as partes, os advogados, as testemunhas e, se for o caso, até o perito e o assistente técnico. A concentração dos atos processuais, todos naquele momento, a imediatidade do juiz, que está atuando diretamente com todos os atores do processo, a oralidade, porque a prova oral é muito importante, como nós já falamos, a tentativa permanente de conciliação, o espírito da conciliação na sala de audiência, os poderes do magistrado que são amplificados pelo artigo 765 da CLT, que deve conduzir aquele processo da melhor forma possível, a irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, os protestos. Professora, protestos, eu vejo os protestos nos filmes americanos, né? Então, no processo do trabalho, em razão da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias, nós temos a praxe do protesto. Então, se você não concordou com alguma situação da audiência, o que é possível é você protestar, apesar de não haver previsão expressa desses protestos na CLT, mas eles são amplamente aceitos para que fique demonstrada a sua resignação, que vai ser discutida, se o caso e se necessário, em grau de recurso. Razões finais remissivas. Que são as razões finais remissivas, professora? Já falamos na aula passada. São aquelas razões finais que você se remete a tudo o que já foi discutido no processo.
e sentença pela súmula 197. Aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Eu poderia não contar e me privar de passar vergonha própria, né, aqui em público, mas eu gosto de dizer para os alunos que eu prefiro contar as minhas histórias próprias para que os outros, né, não passem por isso. Então, a gente está falando da peculiaridade do processo do trabalho e na primeira audiência aqui, no primeiro processo, né, que eu atuei e compareci ali na audiência que era una e foi designada a audiência de julgamento nos termos da súmula 197 para o dia tal, às 5 horas da tarde. Eu compareci no dia tal, às 5 horas da tarde, para a audiência. O pessoal na vara do trabalho observou uma pessoa sentada, se eu não me engano era uma sexta-feira, né, no final do expediente e falou, meu Deus, o que ela faz aqui? Alguém chegou e falou, oi, a senhora está aqui para despachar com o juiz, para alguma coisa? Eu falei, não, estou aguardando a audiência. Ah, que audiência? A audiência de julgamento do processo tal. Ah, doutora, então, a audiência, vejam, olha só, eu já estava formada, provavelmente o professor explicou isso e a gente aqui, né, no anseio, né, ou na alegria aí de atuar, não me atentei a essa peculiaridade e compareci para a audiência de julgamento. Não, doutora, é que nessa data a sentença é disponibilizada. A senhora pode vir aqui no balcão e ver a sentença. E foi uma experiência interessante. Então, se você estiver aí no início de advocacia e marcar a data da audiência de julgamento para o dia tal, você sabe que naquele dia a sentença vai ser disponibilizada. E atenção, porque ela não vai ser publicada no Diário Oficial. E, em regra, você não vai esperar a publicação no diário para você recorrer. Na verdade, o que vai acontecer é que o prazo para recurso começa a correr a partir daquele momento. Viu como é importante a gente conhecer a peculiaridade do processo do trabalho? Então é isso aqui, fizemos um breve resumo do processo trabalhista. E só resumir, já que já fizemos esse resumo, para a gente falar do dia a dia, você tem que conhecer o perfil do magistrado que está conduzindo aquele processo, conhecer o perfil daquela vara do trabalho que você atua. Por que eu estou falando isso? Lembra que a gente falou lá na aula de processo que a CLT é informal, que ela, né, segue o princípio da informalidade, que ela é muito sintética, uma jovem senhora cumprindo o seu papel e que, portanto, não pode exaurir regras processuais do trabalho? Pois é, muitas vezes, ao você ter o cuidado de conhecer, nossa, será que entende que tem rol de testemunhas ou não tem rol de testemunhas aqui? Será que a intimação da testemunha o juiz defere ou eu tenho que comprovar que ela foi notificada e não compareceu? Então é muito importante você ter essa percepção, até para você não ser surpreendido, ou pelo menos para você saber, você que não é da área trabalhista, que você tem que vir preparado para uma atuação diferente. O pessoal costuma brincar, às vezes, que cada juiz tem o seu próprio código de processo do trabalho. E, na verdade, isso não há nada de errado, né? Ele tem os seus entendimentos e ele segue os poderes que a CLT o deu para ter essa liberdade na condução do processo. Isso é com certeza é uma situação proposital que a CLT quis garantir que o juiz possa adequar as melhores diligências, né, para se cumprir aí a finalidade processual, tá bom? E agora vamos falar de audiência? Então chegamos na audiência. E aí às vezes é aquela pergunta assim, aquela dúvida inicial que a gente logo depois de formado tem, né? Então lá o seu primeiro cliente, nossa, aonde eu sento? E só que eu não quero demonstrar, né, para o meu cliente ali, para não parecer, e não tem problema nenhum, gente. Todo mundo teve essas dúvidas e todo mundo vai continuar tendo, e essa é a beleza do início da profissão. Tudo é uma novidade, não é?
Então, assim, em regra, o que se tem regra não tem previsão, não é fixo, mas assim, para que vocês se situem, em regra, o reclamante e seu advogado costumam sentar do lado esquerdo do juiz e o reclamado e o seu advogado do lado direito. O MPT senta ao lado do juiz, no mesmo plano, e essa é uma prerrogativa expressamente prevista na Lei Complementar 75 de 93, tá bom? E aí você chegou lá e você quer saber se você pode atrasar na audiência. Você não pode. A CLT prevê a possibilidade de atraso de 15 minutos para o juiz. Isso no artigo 815. Mas isso não é atribuído à parte e esse é o posicionamento da jurisprudência, tá bom, pessoal? E olha, esse atraso, eu quero falar um detalhe para vocês. Como a CLT prevê 15 minutos, você tem que ter 2 cuidados. Primeiro, isso é para a primeira audiência. Porque se você chegou o horário da audiência trabalhista, atrasou 15 minutos, você resolve ir embora porque não foi cumprido o prazo da audiência, é bom que você saiba que é muito normal atrasos em audiências trabalhistas, porque elas têm alta complexidade e às vezes a pauta pode sim atrasar por conta da arguição de testemunhas, colheita de depoimento pessoal. Então, esse atraso é para a primeira audiência, não para as demais, em razão da ausência do juiz. Teve trânsito, teve alguma coisa. Por quê? Porque o advogado também pode ter outra situação e ele não pode aguardar, né, esse atraso. E olha, importante, façam o registro na secretaria que o senhor está se retirando daquela hora, porque o juiz ainda não compareceu, para não correr o risco de depois fazer o pregão e vocês terem ido embora, né? Para evitar aí maiores desconfortos futuros. O fato é que não é natural o juiz atrasar para a primeira audiência, ele costuma sim estar lá e se alguma coisa aconteceu, ele inclusive informa as partes, né? Pelo menos da vivência que eu tive, isso tem sido assim. Gente, antes de tudo, quando a audiência vai começar ali, é importante que vocês estejam atentos. Começou o jogo, sabe? Apitou e começou o jogo. Então, você já tem que ir com toda atenção, porque podem surgir ali de início questões importantes. Por exemplo, aditamento. Pode vir um aditamento na petição inicial. Você, como advogado da parte contrária, tem que ver se você consegue contestar aquele aditamento ali naquele momento, se você tem que pedir redesignação da audiência, porque a matéria é muito complexa. Enfim, tudo isso é bastante relevante que vocês observem. Ausências. Vamos imaginar que a parte faltou por algum motivo justificável. Aí você já vai ter que dizer para o juiz, olha, estava vindo, sofreu um acidente, alguma coisa que inviabilize a locomoção, que é uma das escusas da parte reclamada não comparecer, mas já avisa o juiz no começo para não caracterizar, por exemplo, a revelia, né? Agora, o importante é a gente falar das testemunhas. Isso eu já vi acontecer várias vezes. Pessoal, a audiência no processo do trabalho é una e em regra, as testemunhas não são notificadas intimadas pelo juízo. Então, sendo assim, você traz as suas testemunhas e se elas não comparecerem, você tem que pedir para o juiz intimar se for essencial. E aí, como ela é una, gente, tudo vai acontecer lá. Aí chegou, entrou, tentou conciliação, apresentou defesa. Na hora das testemunhas, a pessoa mais inexperiente fala, excelência, eu chamei a testemunha, mas ela não compareceu. Eu quero que o senhor intime. Pode cindir a audiência? Não pode, pessoal. A instrução é una, a audiência é una. Você teria que ter avisado isso no começo da audiência. Então, a testemunha não compareceu, já chama o juiz lá, já pede para ele que é uma redesignação da audiência e uma intimação daquela testemunha, tá bom? Outra coisa, prova pericial. Se por algum motivo específico você pediu, mas não foi observado, foi marcada uma audiência una, você quer reiterar, você pede, excelência, o senhor verificou que aqui eu informei que tinha que ser designada uma perícia por conta de determinada situação, e aí o juiz vai aí transformar essa audiência una
em uma audiência inicial, mas se isso acontecer no início, né? Inversão de ônus da prova também pode acontecer, você já tem que esclarecer isso no início para evitar que haja um problema posterior, né, e que não possa, porque ali para a colheita de prova, a inversão do ônus da prova é essencial, inclusive para que a parte que tenha o ônus revertido contra ela possa se desincumbir. Então, viu, começou a audiência, você já tem que estar pensando em tudo isso. Mas então, começou. Vamos lá para uma audiência que tenha sido cindida, por exemplo, porque vai ter uma perícia ou por algum outro motivo. Pode acontecer, até aqui é porque eu vou falar para vocês sobre ausência, e ao falar com vocês sobre ausência, é importante que vocês tenham na cabeça de vocês que uma coisa é a ausência na audiência una ou inicial, outra coisa é a ausência na audiência de instrução. Vamos discutir um pouquinho sobre isso, pessoal? Na inicial ou na una, se o reclamante faltar injustificadamente, a consequência é o arquivamento daquela reclamação trabalhista e o pagamento de custas, que a gente já discutiu na aula lá atrás, que já se reconheceu a constitucionalidade do dispositivo que determina o pagamento de custas em caso de ausência. Mas e se o reclamado faltar, vai arquivar? Não, né, gente? Porque aí seria interessante para o reclamado. Se o reclamado faltar, é revelia e confissão quanto à matéria de fato, tá bem? Só que nessa parte, falando na ausência do reclamado, a reforma trabalhista trouxe uma alteração importante. Se o advogado tiver presente e tiver apresentado contestação e documentos, aí será possível, apesar do reconhecimento da confissão, né, e da revelia, mas que aqueles documentos e que eventualmente pontos jurídicos da contestação sejam levados em conta, porque a parte demonstrou o ânimo de se defender, tá bom? Então, essa foi uma alteração relevante trazida pela Lei 13.467 de 2017. Mas e na audiência de instrução? A parte foi advertida que a audiência foi cindida e que ela tinha que comparecer para prestar depoimento e ela não prestou. Qual é a consequência? Confissão quanto à matéria de fato, tá bom? E se as duas faltarem? Confissão para as duas e aí observa-se o ônus da prova. Quem tinha que provar o quê, tá bom? Tá bom, então agora não. Todo mundo compareceu, nós não estamos falando em ausência, estamos falando de comparecimento. Aberta a audiência, primeiro se tenta conciliar as partes e após as razões finais também, como nós já falamos, né, no início e no final, e após apresenta-se a contestação verbal, que se já foi apresentada, não haverá essa necessidade. Então, pessoal, é isso. Apresentada a contestação, não conseguida a conciliação, participar a instrução. E na instrução, no processo do trabalho, existe uma ordem, uma sequência que é um pouquinho diferente do processo civil. Primeiro se colhe os depoimentos pessoais, depois ouve-se as testemunhas, depois só ao final os peritos e assistentes técnicos, que é totalmente excepcional no processo do trabalho, tá? Esses depoimentos pessoais, em regra, primeiro do reclamante, depois do reclamado, as testemunhas, em regra, primeiro as do reclamante, depois as do reclamado, sem prejuízo do juiz promover aí a alteração em eventuais ordens, porque ele tem esse poder, né,
atribuídos inclusive pelo 765, em decorrência, por exemplo, de uma inversão de ônus da prova, mas aí o adequado seria uma fundamentação justificada para evitar qualquer problema, mas isso não costuma ser objeto de problema. O que eu queria falar aqui para vocês é para terem cuidado e muita atenção com os depoimentos pessoais. Pessoal, para que serve o depoimento pessoal? Para tentar extrair a confissão da parte, não é verdade? Contrária. Então, o advogado, em regra, não vai pedir o depoimento pessoal do seu cliente, porque o juiz está ouvindo aquele depoimento com a finalidade de extrair as contradições, com a finalidade de observar o que a parte fala em desproveito dela própria, né? Então, atenção com essa parte de depoimento, tá bom? Sobre as testemunhas, qual é a quantidade de testemunhas no processo do trabalho? Vejam, é uma quantidade bem reduzida e por isso vocês devem escolher com muito cuidado testemunhas que tenham conhecimento dos fatos, preferencialmente as que tenham tido contato durante todo o período que está sendo reclamado, porque é possível que haja uma limitação, né, ao período que ela trabalhava, enfim. Então, no processo do trabalho, é possível se ouvir 3 testemunhas no rito ordinário, só 2 no rito sumaríssimo e 6 no inquérito para apuração de falta grave, por ser naturalmente um processo um pouco mais delicado. Quanto a essas testemunhas, pessoal, é importante que vocês saibam que elas devem comparecer independentemente de intimação. Nossa, então elas não são intimadas? Não, a regra do processo do trabalho você já aparece com as suas testemunhas. E aqui que eu quero que vocês tenham cuidado. Não é a regra, mas existem magistrados que ao despacharem, por exemplo, né, o processo, determinam que a parte apresente o rol de testemunhas no prazo de 5 dias sob pena de preclusão. E aí você fala, não, mas aqui ele se enganou, porque o processo do trabalho não tem rol de testemunhas. Então, eu não vou apresentar rol de testemunhas e eu vou chegar lá com as minhas testemunhas como eu sempre fiz. Aqui tem 2 problemas que podem acontecer. O primeiro deles, e menos comum, que é que o juiz diga, olha, não vou ouvir as suas testemunhas porque eu determinei que você informasse quem eram as suas testemunhas, você não informou e agora você compareceu com elas aqui e eu não vou ouvir. É possível que isso aconteça em razão da contradita, por exemplo, mas não tão natural, porque o juiz acaba tentando evitar, né, algum problema de cerceamento do direito de defesa. Mas o outro problema que é muito comum de ser visualizado é que aí depois a parte comparece em audiência, não apresenta o rol de testemunhas e pede para o juiz, olha, eu convidei minha testemunha, ela não compareceu, eu quero que intime. E ele vai dizer, não, precluiu, você teve um momento para apresentar, não apresentou e agora, infelizmente, se foi, né, o momento processual adequado, você vai sem essa testemunha mesmo. Tá vendo como é importante, eu falei para vocês, se atentar, né, com as características ou do magistrado ou do andamento daquela vara, né, para que se evite algum tipo de problema como esse. E o Tribunal Superior do Trabalho já se posicionou no sentido, olha, não tem que ter rol, mas se o juiz determinar a apresentação sob pena de preclusão e não for apresentado, aí de fato precluiu, tá bom? E aí, pessoal, a testemunha não compareceu, por exemplo. Não estamos falando nessa figura do rol. Cheguei aqui no dia da audiência, já começo lá no comecinho, como eu falei para vocês. Excelência, nós convidamos aqui 3 testemunhas, vieram 2, mas uma era testemunha essencial, nós precisamos que intime para comparecimento. Aqui também você precisa se atentar a uma coisa. Se for no rito ordinário, o juiz pode determinar a intimação, cindir, né, a audiência e colher a prova no momento adequado. Mas,
Se for no rito sumaríssimo, é exigido que haja comprovação do convite e ausência da testemunha, sob pena de não reconhecimento do pedido de intimação, tá bom? Tem um detalhe no processo do trabalho muito importante que vocês devem se atentar. No CPC, né, o novo CPC, existe uma questão de perguntas diretas. Então, o juiz primeiro ali faz as perguntas que ele quer e aí os advogados vão fazendo as suas perguntas diretamente para as testemunhas. No processo do trabalho, não é assim. No processo do trabalho, ainda continua vigente o sistema de reperguntas. Você quer fazer perguntas para a sua testemunha, para a testemunha da parte contrária, você direciona para o juiz e o juiz redireciona para a testemunha. E aí vocês podem me dizer, puxa professora, mas está aí um exemplo do CPC que poderia ter sido aplicado ao processo do trabalho porque facilita a celeridade, mas tem uma questão muito importante, pessoal, é realmente o fato de você estar tratando muitas vezes com testemunhas muito simples e que podem ali numa pergunta ser induzidas, né, a alguma resposta. O juiz tem que adotar aí uma certa cautela para reperguntar de modo que a testemunha possa perguntar sem ter nenhum prejuízo. Nem porque o advogado quis fazer isso, mas porque ali naquela dinâmica, aquela pergunta pode levar a testemunha a responder de determinada forma, entenderam? Então é isso. E muitas vezes, né, a gente pode ter a figura do jus postulandi e aí com muito mais razão essa cautela do magistrado, tá bom? Pois bem, então aqui já falamos das reperguntas e vamos tratar aqui sobre a qualificação, a contradita. Antes de depor, a testemunha ela é qualificada e ela informará, né, se ela é suspeita, impedida ou tem interesse no processo. O juiz pergunta expressamente, ou mesmo o procurador do trabalho, em sede de inquérito, ela informa, aí ela vai ser advertida, né, das consequências e ela vai ser compromissada sobre o dever de dizer a verdade, sob pena de cometimento de crime de falso testemunho. Pessoal, e também queria falar para vocês a questão relativa a documento. Tem divergência sobre a obrigatoriedade de documentos. Se a testemunha não comparece, se ela pode ser ouvida ou não. Tem prevalecido que sim, que ela não pode ser ouvida, porque como se comprova que aquela pessoa é ela mesma? De fato, se ela não for, ela está cometendo um crime ali. Mas a ideia é que a oitiva seja feita com testemunhas que portam ali os seus documentos, tá bom? Essa é uma questão que vocês podem vir a enfrentar. Outra questão que podem vir a enfrentar, cargo de confiança. Olha, mas ele é gerente daquele empregador, ele não é suspeito? Veja, em regra, não. A não ser, ou pelo menos que os tribunais tenham entendido, a não ser que realmente exista um grau de fidúcia, né? Ele vai dizer ali, mas se tiver um grau de fidúcia, isso tem que ser apreciado a caso mesmo. O juiz tem que ter aquela sensibilidade para ver que tipo de situação está sendo envolvida ali, mas só pelo simples fato dele ser cargo de confiança não é suficiente para caracterizar, por exemplo, uma suspeição, tá bom? E se a testemunha, se a parte chama uma testemunha que está litigando contra a parte também, então ela tem um outro processo lá, ela é suspeita? Não, veja, a súmula 357 do TST, ela pacificou o entendimento que o simples fato de estar litigando contra a reclamada em outro processo não configura suspeição e permite a oitiva daquela testemunha, a não ser que seja uma situação grave, que a parte diga que tem alguma coisa, que a testemunha diga que tem alguma coisa contra a empresa mesmo, e aí, então, por outros motivos, se caracterize, né, a impossibilidade de oitiva. E aí, o juiz, se quiser, pode ouvir a parte como informante,
tá bom? Atenção, uma testemunha não pode ouvir depoimento da outra. E aí, gente, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque eu já vi isso na prática. É dever do juiz garantir que a testemunha não ouça, mas também advogado garantir que a testemunha não ouça. E nessa situação que eu vi uma vez, a testemunha ficou sentada e aí, a hora que o juiz mandou fazer o pregão, a testemunha levantou e foi prestar o depoimento. O juiz disse, não, você ouviu. E aí, falou, mas eu não sabia, eu estava aqui, queria ouvir. E foi aquela dor de cabeça que é desnecessária. Então, você foi com o seu cliente, entrou na sala, peça para a testemunha esperar para fora. Apesar de que a gente está vivendo um mundo virtual e as coisas estão mudando hoje em dia, né? Essa figura clássica da audiência presencial, Deus permita que a todo momento isso possa aí existir, que é tão importante, mas a audiência virtual também vem cumprindo muito bem o seu papel e garantindo a todo momento a continuidade, né, da prestação do serviço jurisdicional. E o depoimento pessoal? O depoimento pessoal pode a outra parte ouvir? Veja bem, não, o que costuma acontecer é, quando o reclamante está prestando o depoimento, o reclamado está do lado de fora para não ouvir o que ele falou. Só que quando o reclamado vai prestar o depoimento, como o reclamante já depois, não há nenhum prejuízo. Então, ele continua na sala de audiência até para não prejudicar esse bom andamento processual e a celeridade, né? E aí, então, a testemunha foi advertida e antes dela ser compromissada, a parte contrária fala, excelência, essa testemunha não pode ser ouvida. Ela tem interesse na causa, ela é prima do dono da empresa, inclusive foi ela que participou nesse ato ilícito aqui, e essa contradita é feita, e aí o juiz pode acolher ou não. A parte pode protestar por produção de provas, e esse é um problema no processo trabalhista, né? Porque, como não tem rol de testemunha, às vezes a testemunha chega lá e fica se sabendo ali no momento, e você pode não ter testemunha para provar a contradita que foi arguída naquele momento. E aí o problema está instalado, né? Por isso que eu falei para vocês que alguns juízes vêm adotando essa prática do rol das testemunhas. Mas a regra não é com muita emoção a audiência trabalhista? Então, o advogado já tem que estar atento ali, já perguntou e já vai no Facebook e já faz alguma busca, vê se alguma das testemunhas lá fora sabe, para tentar provar essa contradita. Mas é possível também que seja ouvido como informante, como eu falei para vocês. Pessoal, advogado nunca vai orientar a testemunha. A testemunha está lá para dizer a verdade, até porque se ela cometeu o crime, é ela que vai responder por isso. Então, orientação de testemunha jamais. Ouçam a testemunha, preferencialmente colham a assinatura, reduza a termo lá no seu escritório e colhe a assinatura até para não ter nenhum problema, mas não conte nunca para a testemunha. A testemunha te conta tudo e conta tudo para o juiz, tá bom? E também não pode interferir na colheita da prova, né? O magistrado está ali colhendo, o advogado ou a parte mesmo vinha interferir, o advogado, pelo contrário, ele sabe, né, que ele não pode interferir, mas se a parte ali interferir, você ali atuando, procure ali administrar a sua parte, explicar que não pode para não causar nenhum prejuízo processual. E o crime de falso testemunho? Falamos sobre o crime de falso testemunho até no quiz aí, né? Então, se a testemunha mentir e o juiz perceber, ele não, em regra, não vai dar ordem de prisão ali na audiência, até porque o crime até já está consumado, mas ele só pode ser punido se ele não se retratar até a prolação da sentença. E a própria Justiça do Trabalho fixou regras para como ocorre. É necessário que seja oportunizado a testemunha, a possibilidade de se retratar, para só então viabilizar um reconhecimento de crime de falso testemunho. E é claro que o juiz trabalhista não tem essa competência, né? Expedir ofício para o Ministério Público Federal para apuração
da ocorrência desse crime, tá bom? Vamos falar sobre protesto? Protesto na audiência trabalhista. Então, é a forma que você tem de demonstrar resignação de alguma atitude ali ou protestar contra alguma coisa que seja prejudicial ao bom andamento ou ao resultado processual. Mas, gente, protesto é uma coisa assim, não precisa... o juiz, quando está indeferindo ali, também não é pessoal, existe alguma motivação, então não precisa que isso seja feito, né, lembra quando a gente falou sobre a emoção, né? É importante que seja feito de forma técnica, e na Justiça do Trabalho isso é muito comum. Excelência, protesto, ou às vezes nem protesta, né? Você pede determinada coisa, o juiz indefere e já fala, doutor, quer que eu conste os protestos aqui, né? E isso é porque no primeiro momento de você falar nos autos, você tem que apresentar a sua resignação por conta daquela possível nulidade processual. Mas na CLT, o primeiro momento seriam as razões finais. Só que os tribunais reconhecem a figura do protesto e muitas vezes a falta de protesto e a falta, cuidado, de reiteração dos protestos nas razões finais pode causar um prejuízo. Então, proteste com classe, né, com elegância, com tranquilidade, que o juiz está acostumado com isso, reitere nas razões finais o seu protesto, porque às vezes pode ser assim que as partes concordam que não há mais provas a produzir e você ali estava protestando por conta de algum outro problema e aí fica contraditório. E aí, então, tenha esse cuidado e às vezes o juiz vai pedir para você fundamentar o protesto na hora também. O advogado trabalhista tem que estar preparado e tem que ser muito ágil para lidar com tudo isso que ocorre dentro de uma audiência, não é verdade? Gente, os protestos são essenciais para os recursos, porque às vezes você acha que o juiz indeferiu aquilo lá e você está assim, nossa, mas meu Deus, aquilo é essencial, ele vai me prejudicar. E na verdade é porque ele já criou uma convicção e ele acolheu sua tese. Então não tem porquê, em homenagem à celeridade, né, você inviabilizar a continuidade da marcha processual. Mas por outro lado, se de alguma forma você foi prejudicado por aquilo, então, no momento processual próximo, você vai levar isso para recurso como uma preliminar, tá bom? Aí nós temos a oitiva dos peritos e assistente técnico, e não pensem que é pessoal quando o juiz indeferir. É que por conta da celeridade, da agilidade, as pautas trabalhistas são muito grandes, né? O juiz só vai deferir se realmente o perito, o assistente não puderem ali apresentar os seus fundamentos de forma escrita. Ao final de toda essa instrução, é o prazo para as razões finais. A CLT fixa um prazo de 10 minutos. Então, vejam, de novo o advogado trabalhista preparado para lá já alegar tudo o que é importante. Ele tem que ser sintético, porque ele tem 10 minutos, ele tem que ser pontual, trazendo aquilo que é de fato muito relevante, e ele tem que conseguir fazer um resumo, porque o juiz já tem vários incidentes processuais para estar analisando. Então, a partir do momento que você faz uma razão final, que você simplifica, destaca o que é importante, resume, isso vai ser uma peça que vai jogar muito a seu favor, tá bom? E aí você indica os fatos relevantes, as teses essenciais e, eventualmente, fundamenta os seus protestos se não foi oportunizado lá. E lá, se foi oportunizado, reitera os protestos e remete aos mesmos fundamentos que já foram fundamentados no momento oportuno, tá bom? E pode razão final por escrito? Pode, pessoal. É possível que nós tenhamos razões finais por escrito, mas não é a regra, porque é artigo 765 da CLT. Se o juiz entender que é possível ali, pela necessidade, pela urgência da resolução da causa,
oportunizar essas razões finais escritas, ele vai oportunizar. Se entender, não tem que ser feita verbalmente em audiência mesmo, tá bom? A não ser que sejam razões finais remissivas, né, pessoal? Razões finais remissivas, vocês se reportam a tudo que vocês já falaram. Provavelmente em audiência vocês vão ser perguntados, né, doutor, doutora, razões finais remissivas, e aí você já sabe, olha, você está reportando a tudo. Se foi um processo que não teve nada de, né, que você entenda que seja relevante trazer ali, tudo bem você fazer remissivas, não tem problema nenhum, tá bom? Terminadas as razões finais, o juiz vai tentar mais uma vez fazer a conciliação e esse é o momento processual mais importante. Sabe por quê, pessoal? Porque já foram colhidas as provas ali, né? E então as partes, elas conseguem, nossa, nesse ponto aqui eu fui bem, nesse ponto aqui eu fui mal, eu acho que eu posso perder isso, eu acho que posso ganhar aquilo e, portanto, elas podem estar mais propensas ao acordo sem se sentirem lesadas, trabalhando realmente com as chances disso. Às vezes, você como advogado pode pedir para o juiz e ele vai deferir, excelência, eu posso conversar com o meu cliente sozinho ali fora 1 minuto, porque às vezes pode ter alguma coisa que você não quer falar na frente da outra parte, e isso é super comum, até porque esse momento se espera mesmo que a conciliação possa ser alcançada, tá bom, pessoal? E voltando de novo, então, depois não teve conciliação, sentença, que pode ser por publicação ou pode ser nos termos da súmula 197. E aí, nos termos da súmula 197, o que você vai fazer? Está preparado para uma sentença que vai ser publicizada naquela data e que, portanto, você vai ter que recorrer, porque o prazo de recurso vai estar correndo a partir daquele momento. Bom, pessoal, depois da gente tratar de tantos temas, né? E olha que prazeroso foi a gente fazer esse sobrevoo, espero que tenha despertado aí a curiosidade de vocês. Eu quero trazer as regras de ouro antes da gente ir para o quiz, vamos? Primeira regra de ouro, bom relacionamento. Mantenha um bom relacionamento com o seu cliente, mantenha um bom relacionamento com o advogado, que está atuando na parte contrária, mantenha um bom relacionamento com o juiz, com os serventuários, com o Ministério Público, porque esse é o seu meio ambiente de trabalho e ali você conquista a confiança das pessoas, o respeito das pessoas e você faz o seu nome. É claro que isso vai ser levado para a sua vida profissional e até para que o seu cliente, né? É verdade que às vezes pode ser que o cliente, né, entenda que tem que ser mais combativo, mas é importante que vocês demonstrem, né, essa importância desse bom relacionamento que inclusive é favorável à solução das causas, tá bom? Respeito acima de tudo, respeito entre todos, respeito aos polos, né, contrários, às formas de atuação, às ideias contrárias, porque isso engrandece a sua atuação e se ganha muito respeito, com respeito se ganha respeito, né? Agilidade na atuação, o processo do trabalho é rápido, vocês já viram como vocês têm que estar aqui antenados com tudo e lembrem sempre, o processo não tem garantia, o que se garante é a forma que vocês vão atuar, né? Sabendo que fizeram melhor, sabendo que foram adequados, sabendo que foram diligentes, sabendo que foram respeitosos. O restante depende, né, da forma de condução, da situação em si, do que ocorreu, enfim. Então, é isso. Vamos para o quiz? Dar uma olhadinha se a gente conseguiu aqui colocar na prática essa teoria toda? Vamos lá! Sobre o rol de testemunhas no processo do trabalho. Letra A. A CLT prevê a necessidade de apresentação de rol de testemunhas no prazo de 10 dias após a audiência inicial. Letra B. Não há, em regra, necessidade de apresentação de rol de testemunhas no processo do trabalho. Letra C. Pode ser impugnado pela parte sempre no prazo de 5 dias.
Letra D, justifica a impossibilidade de haver contradita da parte em audiência. E aí, pessoal, vocês já sabem a resposta? Vamos lá, vamos conferir? Não é a letra B? Não há, em regra, necessidade de apresentação de rol de testemunhas no processo do trabalho. Acabamos de falar isso, né? E é importante que a gente tenha esse conhecimento. Vamos lá para a pergunta número 2? Os protestos, letra A, são considerados uma praxe do processo do trabalho. Letra B, são obrigatórios e absoluta, sob pena de preclusão absoluta do direito de insurgência, sem qualquer possibilidade de justificativa. Letra C, tem expressa previsão na CLT, ou inverti aqui, né? Tem previsão expressa. Letra D, não são admitidos no TST? E aí, você já sabe? Sabe, né? Letra A, são considerados uma praxe, não tem previsão, você pode impugnar nas razões finais, mas aplica-se, né, os protestos como se previsão expressa tivessem. Sobre as perguntas feitas pelo advogado da parte em audiência. A, serão formuladas diretamente pelo advogado da parte às testemunhas. Letra B, serão formuladas por escrito 5 dias antes da audiência. Letra C, serão formuladas por meio de reperguntas pelo juiz trabalhista. Letra D, somente poderão ser feitas pelo juiz, podendo este, a seu livre-arbítrio, decidir se pretende autorizar que os advogados façam qualquer pergunta. E aí, pessoal, lembraram? Falamos desse detalhezinho importante, né? Alternativa correta, letra C. Serão formuladas por meio de reperguntas do juiz trabalhista. Lembra que a letra D está errada? Porque não é livre-arbítrio do juiz, né? Ele tem que fundamentar e tem que ter justificativa, sob pena, inclusive, de cerceamento do direito de defesa da parte, que é um princípio constitucional daquela aula de processo do trabalho que a gente viu. Não é verdade? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham gostado do curso. Para mim, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, discutindo um tema que eu acho apaixonante, desejando muito sucesso na vida profissional de vocês, muita realização, desde a escolha da carreira, que nós conversamos ali na primeira aula, né, até a sua atuação, que a gente veio aqui tentando tratar de forma assim sintética, né, durante essas aulas. Um grande abraço para todos vocês, fiquem bem, sejam profissionais realizados, de sucesso e assim, que vocês sintam que vocês estão no lugar de vocês, fazendo o melhor de vocês e, portanto, realizados e felizes. Um grande abraço, tudo de bom, espero revê-los numa outra oportunidade, tá bom? Até mais, tchau, tchau! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.